Fala galera do canal, aqui quem fala é Coach Brau, beleza? Então, dando continuidade, hoje vamos falar um pouquinho sobre treinamento aeróbio. É isso aí, treinamento aeróbio. Basicamente, para falar desse assunto, introduzir esse assunto nas nossas vidas, a gente vai falar de 3 pilares desse tipo de treinamento, beleza? A gente vai trabalhar em cima frequência, duração e intensidade, perfeito? Então, em cima desses 3 pilares aqui, a gente vai desenvolver o início de um pensamento sobre o treinamento aeróbio. Então, só para a gente startar esse assunto, eu gostaria de dizer que como duração e intensidade é uma unidade praticamente que indivisível. Quanto maior a duração, provavelmente menor a sua intensidade, teoricamente é isso que traz pra gente. Quanto menor a duração, você consegue imprimir uma maior intensidade. Isso aí de acordo com Guedes e Guedes, tá joia? Então, eu começo dizendo sobre isso porque, para você ter um treinamento satisfatório em cima dessa capacidade que você quer trabalhar, né? Trabalho de resistência cardiovascular, resistência cardiorrespiratória, melhorar a sua capacidade aeróbica. Eu introduzo esse assunto falando sobre esses 3 pilares porque o sucesso ou o insucesso do seu treinamento vai depender da combinação desses 3. A sua frequência de treino, quantas vezes por semana você consegue realizar os seus treinos, quanto tempo dura cada sessão de treinamento e qual a intensidade que você está colocando em cada sessão. Isso aí vai equilibrar o volume total de treino. A grande ciência por trás da prescrição de treinamento é justamente você achar o equilíbrio entre essas 3. Você dosar a sua frequência semanal, saber quantas vezes por semana você vai se dedicar a determinada atividade, quanto tempo você está disposto a executar para aperfeiçoar essa modalidade que você tem treinado e qual a intensidade que você vai imprimir nessas sessões de treinamento, beleza? Entendido esse primeiro passo em cima de frequência, duração e intensidade, a gente começa a formar o nosso pensamento em cima da prescrição, montagem e elaboração de treinamentos do nosso próprio treinamento aeróbio. Então, em cima do treinamento aeróbio, vou citar algumas referências, alguns autores, pesquisadores que fizeram alguns estudos em cima desse tema, treinamento aeróbio, para tentar clarear um pouquinho mais a ideia sobre o que é uma atividade com essa característica. Então, a gente traz o seguinte: em 83, Roman e Hetting trazem para a gente que características de treinamento aeróbio são atividades de longa duração e com intensidade moderada. Lopes em 87 e Fetter em 94, eles confirmam a afirmação trazendo que esses 3 pilares que a gente conversou, eles interferem diretamente nos resultados que a gente pretende alcançar com o treinamento. Em relação à frequência de treinamento, o Cooper, lembra aquela corridinha de Cooper? Então, Cooper foi o inventor desse estilo de corrida, né? Ele traz pra gente que um mínimo de frequência semanal pra gente usufruir dos benefícios que a atividade aeróbica traz pra gente é de 3 vezes por semana seria um mínimo, o ideal seria 4 vezes por semana, então ficar nessa faixa aí. Em 1980, o American College traz pra gente a seguinte observação: essa característica de treinamento deveria acontecer entre 3 a 5 vezes por semana. Em 98, McArdle, Cat e Cat descrevem pra gente que esse tipo de treinamento pode ser realizado entre 2 a 3 vezes por semana. Agora, referente sobre a duração da sua sessão de treino. O American College traz pra gente que essa duração pode variar em torno de 15 a 60 minutos, dependendo do seu nível de aptidão física. Em 98, McArdle volta dando seu parecer sobre isso, falando que a duração não precisa se exceder aos 30 minutos de atividade, de forma contínua. Em 93, Pollock traz pra gente que essa atividade ela deveria conter entre 20 a 30 minutos. E para fechar, sobre a intensidade, o colégio americano, o American College, traz pra gente um trabalho entre 60% a 90% da sua capacidade cardíaca máxima, ou então entre 55% a 85% do seu VO2 máximo. Esses 2 assuntos aí são assuntos que a gente vai tratar um pouquinho mais pra frente, já entra numa parte mais específica do treinamento. Então, a gente não precisa se apegar a isso num primeiro momento. Se você está preocupado em adquirir conhecimento para realizar o seu próprio treino, elaborar o seu próprio treino, num primeiro momento não se preocupar pelo menos com o VO2 máximo, não. Tem alguns testes que a gente consegue realizar para descobrir essa capacidade máxima nossa, mas isso é assunto mais para frente, beleza? Então vamos lá, galera, para fechar aí esse pensamento, dar uma geral em tudo que a gente falou. Mostrei algumas referências, falei de alguns estudos para vocês e agora eu vou deixar aqui um resumo geral de tudo que a gente falou. A gente vê que hoje em dia as pessoas vêm praticando cada vez mais atividades aeróbicas, predominantemente aeróbicas.
Porém, muitos fazem de forma errada, o que levam a não gostar do que fazem, ou não sabem o que fazer, não sabem como fazer. Então, meu objetivo é fazer com que vocês obtenham esse conhecimento básico inicial para que vocês consigam começar uma rotina, adquirir um hábito de uma forma mais cercada, digamos assim, para a gente errar o mínimo possível. Vai errar muito ainda, vai acontecer muito de não fundamentar tão bem, por não ter tanto conhecimento ainda, mas no primeiro momento vai ter uma linha que vai te garantir um processo de evolução, vai ter uma linha coerente, você vai conseguir executar um planejamento do seu treino de uma forma coerente, sabendo o que trabalhar em cada momento, o que você quer trabalhar em cada momento, que é o mais importante. Não o que é imposto para você, e sim o que você está se sentindo capaz de realizar naquele momento, ok? Analisando todos esses estudos que a gente falou, a gente pega em cima de frequência, duração e intensidade as seguintes informações. A gente traz como frequência ideal aí para esse treinamento surtir efeito, mostrar efeitos no nosso corpo, a frequência semanal de 3 a 5 vezes por semana, preferencialmente em dias alternados, para você dar um tempo de recuperação satisfatório para o seu organismo. Duração. A gente pode falar que um mínimo necessário aí de atividade aeróbica seria de forma ininterrupta, né? Seriam 20 minutos, então faz 20 minutos e ali você cumpriria a sua característica básica, digamos assim, do treinamento aeróbico. Porém, esse treinamento pode passar de 1 hora ou não, dependendo do nível de aptidão física do praticante, perfeito? Então, um mínimo de 20 minutos, podendo ou não ultrapassar 1 hora de acordo com os seus objetivos e o nível de aptidão física do praticante. Perfeito? Em cima da intensidade, a gente tem duas referências para trabalhar. Primeiro, mais fidedigno, VO2 máximo, é a capacidade de oxigenação do nosso corpo. A grosso modo falando, é a capacidade máxima do nosso corpo de utilizar o oxigênio para a produção de energia, ok? Em cima dessa referência, a gente traz entre 50% a 85% da capacidade máxima de VO2. Essa seria a sua faixa aí de treinamento, um mínimo de 50, chegando ao máximo a 85. Requer alguns testes para você obter essa informação, né? Qual é o seu VO2 máximo. Isso serão cenas do próximo capítulo, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso mais à frente. Porém, para facilitar o seu entendimento, não é tão fidedigno quanto mais, como eu disse anteriormente, ele vai te dar um norte seguro para você executar os seus treinamentos, que seria a frequência cardíaca. Se a referência for a frequência cardíaca, a gente começa a trabalhar em cima de 60% a 90% da frequência cardíaca máxima para os treinamentos aeróbicos. Perfeito? Então, é isso que eu queria que vocês absorvessem um pouquinho, começassem a pensar em cima de treinamento aeróbico, é a capacidade básica nossa para a gente desenvolver qualquer tipo de atividade, a gente tem que ter um mínimo de condicionamento, um mínimo de resistência. Então, é a atividade mais indicada, ou a que eu mais indicaria para você startar o seu hábito de atividade física. Ok? Beijo no coração, tudo de bom, deixe seus comentários, se inscreve no canal, se gostou, dá o like, por favor, deixe as suas sugestões, qual o próximo assunto você gostaria de estar escutando aqui, tendo esse bate-papo, essa troca de ideia. Então, deixa aí, ok? Fico aguardando seu feedback, tudo de bom, os